Para quem investe em dividendos e renda passiva quer fazer uma carteira previdenciária, é sabido que as ações do segmento de energia elétrica são bastante resilientes para esse processo, são protetoras para sua rentabilidade e elas vêm crescendo cada vez mais. Tanto é que, quando se compara as ações que compreendem o índice de energia elétrica, as ações elétricas da Bolsa de Valores, contra o índice Bovespa, que reúne as ações mais negociadas da Bolsa de Valores, nós temos um crescimento de rentabilidade 3 vezes maior comparando com a Bolsa de Valores. Nos últimos 20 anos, rendeu 1.086% contra o índice de energia elétrica, que rendeu 3.094%. Isso dá um crescimento médio de 13% ao ano nesses últimos 20 anos. E a gente precisa entender aqui sobre uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil, que é a Eletrobras, recém-privatizada agora. Será que para uma carteira de dividendos, de renda passiva, de valorização, ela é interessante ou temos outras opções melhores no mercado visando esses objetivos específicos? A gente vai ver sobre isso. Eu vou comentar aqui também sobre a análise da BB Investimentos, que está recomendando a compra das ações de Elet3 da Eletrobras, porque é uma grande transmissora e geradora de energia, né, que teve ali a sua privatização em 2022 e ela tem um preço-alvo de R$ 51,10 lá para o fim de 2025, e hoje custando em média R$ 35. Esse seria um upside bastante interessante, uma valorização de quase 44% nas ações para você segurar ela daqui a um tempo. Mas claro que isso é um cenário meio incerto, isso tudo pode mudar, mas de acordo com a BB Investimento é o que eles visam aí, tá? Lembrando que também, quando a gente olha a cotação da Eletrobras, pessoal, hoje custando R$ 35,85, ela tem andado de lado nos últimos 5 anos, uma valorização pequena de 0,28%. Em alguns momentos ela já chegou a custar menos, como no caso em 2020 de R$ 16,00, e também no final de 2022 já chegou a custar quase R$ 52,00, R$ 51,57, perto dessa recomendação que eles estão gerando aí desse upside, né? Então, de qualquer forma, a longo prazo, é uma ação que vem andado meio que de lado aí, né? A BB Investimentos, ela também estipula que em questão de dividendos pode ser bastante projetivo para o futuro, porque pelo menos 25% do lucro líquido essa empresa tem que dar ali como forma de dividendos ou JCPs, tá? Então, é uma ação que você pode ter uma valorização importante para daqui a alguns anos e ainda assim receber dividendos, mas calma lá, porque no momento atual a empresa que está passando por algumas mudanças bastante interessantes e mudanças que vão mexer em toda a estrutura da empresa, tá? A empresa no passado estava muito bagunçada na sua gestão e agora com a privatização visa essa melhora na sua eficiência, né? Apesar de todos os contras que as pessoas dizem sobre privatização, aqui a gente vê que as projeções são positivas, né? Eles querem simplificar a estrutura administrativa da Eletrobras, retomar a capacidade de grandes investimentos, porque contratos findando agora, né? A empresa precisa repor esse portfólio com esses contratos que estão finalizando, justamente fazendo a gestão desses ativos, reestruturar toda a área comercial também da empresa para se tornar mais competitiva no mercado, tá? Fazer toda uma transformação para poder fazer a empresa gerar mais lucro. E eles começam essa grande transformação no PMSO, né? Que é o pessoal, material, serviços e outros. Então, quando você reduz isso, você consegue melhorar as margens da empresa. Então, essa redução já se mostrou 27% melhor em comparado com o quarto TRI de 2022 e o quarto TRI de 2023. Redução ali bastante eficiente, tá? Também reduzindo por incentivo de demissão voluntária em 18% comparando 2022 para janeiro de 2024, ou seja, pós-privatização aí, mostrando essa gestão mais eficiente. Para quê? Para melhorar os números da empresa. É uma empresa que já tem uma receita muito grande, bilhões e bilhões por ano que ela tem de receita, porém o lucro ainda é bastante enxuto. Então, visando melhorar esse lucro, a empresa tem que fazer esse giro de ativos e tem que fazer essas mudanças na sua estrutura, tá? Também outra coisa que é interessante, que eles estão priorizando fazer, são os novos investimentos, né, para a linha de transmissão, implantação de 199 empreendimentos de grande porte, né, com CAPEX aí, né, ou seja, um investimento para essa aquisição de 7 bilhões até 2027. Isso vai dar ali uma RAP de mais ou menos quase R$ 1 bilhão, né, por ano, que é a receita anual permitida com esses novos investimentos ali. Então vai investir em geração, vai investir em transmissão, vai investir em
compra de pequenas outras centrais para poder melhorar e renovar esse portfólio. E esses investimentos ali de 2022 para 2023 já se somaram ali um acréscimo muito grande, tá? Forçando bastante o que os analistas vêm dizendo e recomendando, tá certo? Então, o que eles pensam também? Que a forte geração de caixa e baixa alavancagem, ou seja, uma dívida mais baixa, posiciona a Eletrobras como uma forte competidora, tá? Para as questões de aproveitar melhor os leilões, para poder ter mais eficiência na aquisição desse leilão, mesmo que a margem não seja tão grandes coisas assim. Então, se ela diminui a questão dos seus custos, ela consegue, assim, colocar números melhores. Se a gente olha em termos de rentabilidade, a gente vê que as receitas de 2017 para cá, ela vem andando meio de lado também, né? Então ela é um pouco discreta, ela fatura muito dinheiro, ou seja, nos últimos 12 meses, 36 bilhões, porém o lucro, ele vem de 2018 para frente diminuindo um pouquinho, tá? Então esses lucros foram por conta desses portfólios mal geridos, né? Ela tinha umas empresas ali, umas termoelétricas que davam prejuízo atrás de prejuízos e esses ativos não eram revistos, eram largados de lado. Então essa nova gestão, que de 2022 para cá vem fazendo esse trabalho, visa dar uma melhorada nesses números. Por isso a projeção dos analistas para o futuro há uma recomendação bastante positiva, tá? Dívida líquida por EBITDA de 2,4 é uma dívida saudável quando a gente olha empresas do segmento de eletricidade, tanto para transmissão quanto para geração. Como elas têm essa receita anual permitida, um caixa previsível, ela consegue melhorar essa alavancagem, ela consegue calcular muito bem os investimentos que ela precisa captar, o dinheiro que ela precisa captar para poder ali ter os seus novos investimentos e ficar mais competitiva, né? O BB também ele enxerga que o segmento de transmissão pode ter mais chances do que a geração. Geração de energia no Brasil está tendendo a ficar muito competitiva porque todas as empresas estão com forte geração de energia elétrica, ainda mais de energia renovável. Então a gente vê a construção de muitos parques eólicos, muitas usinas fotovoltaicas e hidrelétricas já existentes, então tudo isso torna-se mais competitivo. E a parte de transmissão, segundo a BB Investimentos, para a Eletrobras, ela já consegue melhorar bastante essas questões, né? Lembrando, pessoal, que a Eletrobras é o seguinte: quando a gente olha o portfólio de ativos dele, o que é mais interessante é que, para a parte de transmissão, eles têm quase 74 mil quilômetros de linhas de transmissão, com 38% de todo o Brasil da Eletrobras em linhas de transmissão, com 17 bilhões do ciclo de 23 para 24 de receita anual permitida, né? Isso é um ciclo de 30% no último ano de crescimento. Para a parte de geração de energia, ela é muito grande também, 44 gigawatts de capacidade instalada, tem 22% de toda a capacidade do Brasil da Eletrobras, então ela é uma empresa gigantesca, tem hidrelétricas, 47 unidades, ela tem 44 usinas elétricas e solares, tem 9 termoelétricas, se desfazendo um pouquinho desse portfólio porque está dando prejuízo. Então esses números e essa nova gestão vem criando essa possibilidade ali de gestão mais interessante. Com isso, o que os analistas fazem? Eles recomendam a compra de Eletrobras visando o que? O não agora, visando mais futuro, após 2025. Então se a sua carteira é uma carteira para dividendos, no momento atual, a curto prazo, você não vai aproveitar bons dividendos, mas pode ser que você aproveite bons preços, tá? A gente vai ver se está realmente com um bom preço a seguir no vídeo, mas, segundo os analistas, com esse potencial de upside de valorização e por ser uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil e dessa nova gestão pujante, acontece que pode ser promissor esse cenário, mas eu, particularmente, vejo com bastante cautela. A gente tem que analisar outras opções que a gente tem para uma carteira de dividendos, tá? O canal focado aqui em ações de dividendos, então a gente tem que saber filtrar essas informações, tá? O que mais também alegrou aí os analistas para recomendar essa compra é porque, mais uma vez, essa reciclagem desse portfólio de termoelétricas, que ela vendeu algumas usinas termoelétricas com uma operação de 4,7 bilhões, com um potencial de lucro aí de 1,2 bi, tá? E esse 1,2 bi ela pode usar ali para fazer novos investimentos, para diminuir um pouquinho a sua alavancagem, porque eram portfólios de ativos que estavam dando prejuízo. Então, o que ela fez? Pegou esse portfólio, pegou essa termoelétrica, vendeu para outra empresa
e se livrou desse prejuízo aí similar ao que a gente faz na nossa carteira, tá? Porque dividendos também, quando a gente analisa, ela vem diminuindo um pouquinho seus dividendos de 2021 para cá, né? Já chegou a pagar R$ 2,39 no ano por Elet 3, depois diminuiu para 77 centavos, 2023 só 22 centavos, agora em 2024 aumentou um pouquinho, 40 centavos, então atualmente ela não é uma empresa grande pagadora de dividendos, tá? Você teoricamente estaria comprando com base nessas recomendações se fosse esperar mais o upside ou se você fosse segurar ela tempo suficiente para daqui a 2, 4 anos você receber esses dividendos. Ela paga geralmente uma vez por ano, tá? Diferente das outras elétricas que a gente tem aqui. Então, em 2024 ela pagou aqui em maio desse ano, no ano passado também em maio, mas ela paga também bastante ali em setembro, tá? Mas é só uma vez por ano. Então, analisando um pouquinho o relatório ali dos índices de valuation dessa empresa, o que a gente percebe? A gente percebe que nos últimos 12 meses, dividendo muito baixo, tá? Então, não é uma empresa para dividendos em si. Ela está negociando um preço-lucro bastante elevado para uma elétrica, 18,8 do seu PL, né? Então você demoraria bastante tempo para reaver o capital que você investiu nessa empresa. Apesar de estar negociando abaixo do seu valor patrimonial, e um EV/EBITDA ok, 7,6, abaixo de 7 seria mais interessante, mas está bem em linha, tá? O que pega um pouco é a sua margem, que é um pouco curta, né? Ou seja, ela capta muito dinheiro, ela tem uma receita expressiva, mas só 11% de margem líquida. Atualmente um ROI muito baixo também, 3,9. Se a gente for analisar com a alavancagem, 5,89 de ROI, que também é um ROI bastante baixinho, tá? Mas tem um crescimento de receitas aí de mais ou menos 8% nos últimos 5 anos. Então, uma empresa que ela está passando por várias transformações diferentes, e é uma empresa para quem visa essa compra desse investimento e para aguardar bastante tempo para poder aí sim no futuro ter algumas chances. Só que quando a gente olha no momento atual, na minha opinião, talvez a gente tenha outras opções. Lembrando que não é sugestão de investimento. Aqui eu estou fazendo uma comparação para a gente poder criar mais critérios de escolhas, tá? Então, quando eu olho as receitas da Eletrobras ou da ENGIE, por exemplo, que é uma das melhores também energia elétrica do Brasil, a gente tem que, ao contrário da Eletrobras, a ENGIE nos últimos anos, desde 2009 até a presente data, ela vem aumentando as suas receitas de uma maneira muito expressiva. E melhor do que isso, nos últimos 3 anos, 4 anos, ela melhorou bastante os seus lucros. Então, é uma empresa que tem aumentando as receitas e aumentando os lucros, ao contrário da Eletrobras. É claro que as duas estão em momentos diferentes, mas eu falo assim, visando uma carteira de investimento, uma carteira onde você precisa ter ativos que gerem lucro atrás de lucro, a gente precisa repensar, talvez, nessa recomendação. Mas quem sou eu para falar alguma coisa aqui, né? Quando a gente analisa dividendos também, pessoal, a Eletrobras e a ENGIE mostra-se uma melhor pagadora de dividendos, né? No 2021 pagou 1,78, depois aumentou para 2,98, depois 2,90. Esse ano já pagou R$ 1,21 por ação e ainda vai fazer outro pagamento. Então, para dividendos, uma carteira mais pro hoje, pro agora, talvez outras opções além de Eletrobras sejam mais viáveis para o pequeno investidor, para aquela pessoa que não quer esperar tanto tempo assim para ter o seu retorno de ativo. Lembrando que o valor negociado da Eletrobras não está uma barganha toda. Se tivesse uma barganha, por exemplo, abaixo do valor patrimonial, um PL de 6, 5, por exemplo, aí sim estaria uma empresa irresistível, difícil de não se investir. Mas com esse PL muito esticado, a meu ver, né, mais uma vez, não é recomendação e também quem sou eu para dizer alguma coisa aqui, eu não investiria, tá? Tem outras opções melhores, mais importantes, que eu acho mais interessantes. Se a gente até olha, por exemplo, a rentabilidade nos últimos 20 anos, por exemplo, a gente tem que a ENGIE teve uma rentabilidade de 4.300 pontos contra a Eletrobras, que só teve 499. A Eletrobras, nesse cenário mais longo, perdeu do Ibovespa, que rendeu 1.182 pontos, e a maior vencedora aí vem se tornando a ENGIE, né? Com o seu portfólio também bem robusto e de energia 100% renovável. Se a gente compara as duas empresas, a gente tem que quem está negociando num PL mais barato é a ENGIE com 8 e a Eletrobras com 18,8. Dividend yield 5,2 para a ENGIE e 1,3 para a Eletrobras.
Também em termos de margem líquida, a Engie também sai muito na frente com 40% de margem, ou seja, um lucro bastante interessante com essa capacidade de distribuição de dividendos muito melhor, né? Dívida líquida também mais controlada, né, da Engie pela Eletrobras, comparando essas duas, e o ROI também bastante diferente, né? 3,89 Eletrobras e 39,26 para Engie, tá? Então, quando você vê notícias como essa, você precisa analisar como um todo e comparar os pares do setor para ver quais têm melhores vantagens, tá? Então, tipo assim, se você for investir em Eletrobras, saiba que você não vai receber dividendos bons agora, pode ser que no futuro você receba, mas pode ser que não também, tá? Quando já a Engie já tem um portfólio mais sólido, uma geração de caixa muito mais robusta e uma relação com o seu investidor muito mais resiliente, ao meu ver, tá? Então, fica aí as duas empresas para você decidir. Se você quer ver como que a Engie funciona, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu fiz no passado, explicando como que é essa empresa, qual que é o portfólio dela, o que que ela tem. Eu acho interessante você dar uma olhada para completar o seu raciocínio também. Então é isso que a gente falou aqui nesse vídeo. O que que você faz para mim? Deixa aqui no comentário, dentre essas duas, qual que tá no seu radar, ou se você tivesse que investir em alguma delas, qual você colocaria na sua carteira, tá bom? Deixa o like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito aqui, muito importante a sua inscrição pra mim, tá bom? Ativa o sininho, porque eu faço vídeo e você já recebe essa notificação pra já assistir e não perder nenhum tipo de conteúdo, tá? Deixa o seu comentário pra mim, é muito importante o seu comentário, eu sempre respondo, a gente bate um papo lá na aba dos comentários, eu acho bastante enriquecedor, tá? Esse foi o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e te vejo no próximo vídeo, até mais.